Fala galera, beleza? Professor Johannes na área para mais uma aula aqui no Colégio CCIM. Meu povo, vamos trabalhar. Na aula de hoje nós vamos fazer algumas atividades da apostila aí, mas eu também vou finalizar essa parte de balanceamento. Eu disse para vocês que nós iríamos aí falar um pouquinho do balanceamento, até porque talvez poderiam ter algumas questões que a gente teria que fazer esse balanceamento. Vou fazer aqui o balanceamento pelo método das tentativas e, é claro, pelo método da oxirredução. Lembrando para vocês que esse balanceamento pelo método da oxirredução, ele cai no vestibular, no caso, no PAS também para vocês, ok? Então, geralmente você recebe uma questão de oxirredução e ele pede para você fazer o balanceamento. Então, é por isso que eu resolvi falar aí sobre as reações de balanceamento pelo método redox ou pela oxirredução. É um assunto que cai no PAS juntamente com pilhas e eletrólise, beleza? Então, vamos lá. Nas aulas passadas, nós estávamos comentando sobre essas reações inorgânicas. É claro, nós sabemos que toda e qualquer reação química, ela tem uma alteração na mudança de temperatura, alteração de cor, formação de solução de um sólido, liberação de um gás. Não significa dizer que todas as reações químicas devem aparecer essas quatro variáveis aí, né? Não precisa acontecer isso. Para ser uma reação química, basta você formar uma nova substância. E é claro, nós temos lá a nossa classificação. Reações de síntese, nós vimos, essas reações de síntese é quando você tem a união de duas ou mais moléculas para você formar uma única molécula ou mais. Essa síntese nós chamamos de síntese total ou síntese parcial. Eu tenho um exemplo para vocês aqui de síntese total, onde nós temos todos os reagentes sendo substâncias simples. Aqui eu também tenho uma síntese aqui total, onde todos os reagentes são substâncias simples. Já por outro lado, na reação do óxido de cálcio com a água, formando hidróxido de cálcio, eu tenho uma síntese aí considerada parcial. Lembrando para vocês, diferença, síntese total, reagentes, substâncias simples, obrigatoriamente os dois reagentes. Síntese parcial, eu não tenho aí substâncias simples, ou uma pelo menos não adianta, tem que ser todas, ok? Bom, nós vimos na reação de decomposição ou análise, né? Essas reações de decomposição ou análise é justamente o contrário das reações que nós vimos lá de adição. Essas reações de decomposição e análise a gente trabalhou com 4 tipos básicos. A primeira delas que nós vimos, né, pirólise, onde você vai quebrar essa molécula por meio de uma fonte externa de calor, né? No caso, a decomposição térmica do calcário, por exemplo, nós vimos na aula passada. Nós vimos a fotólise, quando você tem incidência da luz ou qualquer outra radiação eletromagnética. Por exemplo, a decomposição do óxido de magnésio, aqui a gerar magnésio e gás oxigênio. Eletrólise, um assunto que a gente já sabe muito bem, né? A eletrólise, ela está aí por meio ocasionando por meio da corrente elétrica. Essa corrente elétrica que nós temos aí, ela pode favorecer a quebra desse composto iônico, ou no caso aqui para a gente foi a própria água. E a catálise, onde é uma reação que você usa um catalisador. As reações com catalisadores, elas acontecem de forma mais rápida, porque o catalisador diminui a energia de ativação. O catalisador, ele diminui a barreira, né? Aquela barreira para com que essa reação se processe. E isso acontece de forma mais rápida. Lembrando para vocês que os catalisadores, geralmente, eles são consumidos na primeira etapa e na segunda etapa eles são regenerados, se é caso a gente tiver aí reações não elementares. Reações não elementares são aquelas reações que acontecem em mais de uma etapa. Reações elementares são aquelas reações que acontecem em apenas uma única etapa, né? Nós vimos na reação de simples troca, onde a ideia é que você tem que ter substâncias simples tanto no reagente quanto no produto, onde a substância simples do reagente trocou de lugar com a substância simples do meu produto aqui. Mas, para com que isso aconteça, eu preciso ter essa substância simples mais reativa que essa substância aqui também.
né? Por isso que a gente não fala que essa reação não acontece em sentido contrário. Essa reação acontece somente de um sentido, porque geralmente um elemento é mais reativo que o outro, né? Então eu preciso ocasionar isso. Essa ordem de reatividade a gente trabalha tanto com cátions, no caso metais, tanto com ametais, né? No caso os ânions, né? Então a reatividade, os elementos mais reativos aqui dá os elementos mais reativos que nós temos aqui, metais alcalinos terrosos. Outros metais aqui que nós temos e outros elementos também, né? É interessante notar que essa reatividade para os metais tem a ver com a eletropositividade. Quanto maior é a tendência desses elementos serem mais eletronegativos, mais eletropositivos, o professor falou errado, mais eletropositivos, maior é a tendência deles terem aí, né, de doar elétrons, de se transformarem em cátions. Essa reatividade a gente usa também aí nas pilhas, só que é claro, né? Ultimamente a gente usa mais as energias de oxidação e redução, só que faz sentido, né? Se você for pegar as maiores energias de oxidação são dos metais alcalinos e alcalinos terrosos. As menores energias de oxidação são dos metais nobres, ok? Bom, então essa reação precisa se processar. Aqui a gente sabe que o ferro é mais reativo que o cobre, por isso que a reação aconteceu. O cobre é mais reativo que a prata, por isso que essa reação aconteceu. Na reação de simples troca, nós vimos com os ametais, eu sigo essa sequência de eletronegatividade. Fui ontem no clube brasileiro e só comi pão holandês escutando metálica, né? Então, nós temos essa sequência. Então, a troca sempre deve ser do elemento mais eletronegativo para o elemento menos eletronegativo aqui. A reação, por exemplo, entre o cloro e o iodeto de potássio, ela acontece porque o cloro é mais reativo que o iodo, ocasionando a formação do cloreto de potássio mais iodo molecular, né? Aqui eu mostrei para vocês que essa reação não acontece porque o cobre é menos reativo e o bromo também é menos reativo. Então, para você trabalhar com essas reações simples troca, a gente tem que observar essa sequência aí de reatividade, tanto para os metais quanto para os ametais. Na aula passada, a gente viu também essas reações de dupla troca. As reações de dupla troca, elas vão ocorrer quando você tem substância composta tanto no reagente quanto no produto. Então, ambas, se você for tomar como partida, está acontecendo uma troca de cátion com cátion. Se você tomar como partida o ânion, está acontecendo uma troca do ânion com ânion. Então, ambas aqui, tanto no reagente quanto no produto, as substâncias são sempre substâncias compostas. Aí, é claro, a gente tem algumas condições. Na neutralização, é uma reação aí de dupla troca, tanto na neutralização que acontece com ácido e base, quanto na neutralização quando você tem um óxido ácido ou um óxido básico. Aqui nós temos a formação de um sal. Reações com dois sais, um desses sais precisa ser insolúvel. Cuidado que você consegue enxergar aqui, ó. Tá vendo que aqui é aquoso? Então esse aqui é solúvel em meio aquoso, esse aqui é insolúvel em meio aquoso. Geralmente ele aparece uma setinha para baixo que vai indicar como forma de precipitado. Aí a gente tinha também uma condição de reação de base com sal, gerando outra base mais outro sal. Só que essa base 2 aqui tem que ser uma base fraca. Tem que ser uma base fraca, que é o que nós temos, né? Aqui eu tenho uma base fraca ou instável. E também acontece ácido mais sal, outro ácido mais sal, onde esse ácido aqui é um ácido fraco ou até mesmo um ácido volátil. Bom, pessoal, tudo isso nós vimos nas aulas passadas. Aula de hoje, então, nós vamos falar sobre esse balanceamento, o balanceamento pelo método das tentativas e pela oxirredução. Se der tempo, eu vou fazer com vocês as atividades da apostila da página 5 e 6, as atividades para a sala. Vamos lá. Bom, o método das tentativas, gente, na realidade não tem uma eficiência assim, qual método que eu vou seguir. O nome já fala. Você vai tentando, né? Então, você vai atribuir alguns valores e você vai tentar equilibrar. O que eu não quero que aconteça é você perder muito tempo balanceando uma reação química, que às vezes você precisa trabalhar com outros cálculos, às vezes o tempo que você tem te exige fazer outras coisas. É por isso que aqui a gente tem, né? Eu mostro para vocês dois
passo para o método do balanceamento das reações. Olha só. Atribuir coeficiente de balanceamento 1 para a substância que apresentar o maior número de átomos em toda a reação, né? Então, se você for ver o maior número de átomos, balancear os átomos dos metais, depois balancear os átomos dos ametais e, por último, deixar o acerto do hidrogênio. Eu gosto de usar esse termo aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Eu gosto de usar o macho, né? Nada de ser machista e essas coisas. E, por favor, professor, é igual. Nós somos iguais perante Deus e perante os homens também. Pelo menos deveríamos ser. Primeiro, metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, se a gente seguir essa sequência, a gente pode fazer o balanceamento. Aqui, por exemplo, ó, eu coloquei um zinco para esse lado, um zinco para esse lado. Aí eu vou para o ametal, eu tenho 2 cloros desse lado, vou colocar 2 cloros aqui também. E por último, faltou somente o hidrogênio, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. A mesma coisa, nós temos essa reação ocasionando reação de neutralização do sulfato de alumínio, formação dele, né? Então nós temos, primeiro eu vou começar com o metal. Aqui eu tenho 2 alumínios, então eu vou colocar 2 aqui também. Agora eu vou para o ametal, o enxofre, eu tenho 3 enxofre desse lado, ó, também vou ter que colocar 3 enxofre desse lado. Agora os hidrogênios, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 2, 6, aqui vai dar 12, então vou ter que colocar 6 aqui, né? Essa reação nós podemos fazer, inclusive, ela de cabeça. Seguindo a sequência do macho, eu vou colocar o carbono, hidrogênio e oxigênio. Carbono, 4 carbonos desse lado, vou colocar 4 carbonos aqui também, né? Eu acho que eu não coloquei. Então, ó, aqui é 4 carbonos. Vamos colocar 4 carbonos aqui. Eu tenho 10 hidrogênios, vou colocar 10 aqui também, vou colocar uns 5. Agora ficou faltando, né? Aqui ficou faltando para a gente, eu tenho aqui 5 e eu tenho aqui 4 vezes 2, 8, vai dar 3, eu vou colocar aqui um número, vai ficar 13 sobre 2, né? Então, vou colocar aqui 13 sobre 2, já vai fechar o meu balanceamento. Pronto. O método das tentativas é muito sossegado, muito tranquilo. O que dá um pouquinho mais de trabalho é o método da oxirredução, que é o que eu tenho aqui para vocês. Lembrando para vocês que numa reação de oxidação, uma substância aumenta o NOx, outra substância diminui o NOx. Só que às vezes a mesma substância pode ser o agente oxidante e a mesma substância pode ser o agente redutor. Eu coloquei essas duas reações aqui para mostrar isso para vocês. Aqui o peróxido de hidrogênio, ele é tanto o agente oxidante quanto o agente redutor. A mesma coisa como o gás cloro, tanto o agente oxidante quanto o agente redutor. Mas você sabe, na oxidação aumenta o NOx em relação a reagente e produto. E na redução diminui o NOx em relação a reagente e produto. Oxidação, né, é a substância que vai aumentar o seu NOx. Você tem também o agente redutor, quem causa a redução em alguém. Redução, né, a substância ou o átomo ali que vai ser o agente oxidante, quem vai causar a redução em alguém. Beleza, já que você sabe isso, nós vamos fazer o método do balanceamento pelo método redox. Está aqui a nossa reação. Eu tenho enxofre reagindo com ácido nítrico, produzindo dióxido de nitrogênio, mais água, mais ácido sulfúrico. Você até poderia fazer o método das tentativas, só que eu não quero que você gaste muito tempo. Como eu disse para vocês, geralmente uma questão como essa, a gente já vai perguntar quem que oxida, quem que reduz, qual que é a variação, então fica muito fácil. Primeiro passo, achar quem que oxida e quem que reduz. Depois você vai fazer a variação da oxidação vezes a minha atomicidade. A atomicidade é a proporção com que os átomos aparecem no reagente e no produto. Por exemplo, aqui, o enxofre, ele oxida. Ele vai de NOx 0, que é uma substância simples, a mais 6. Essa oxidação envolve um total de 6 elétrons, 0 para 6, 6 elétrons. E a atomicidade dele é 1, porque eu tenho um átomo de enxofre no reagente e um átomo de enxofre também no meu produto. O nitrogênio que vai reduzir. O nitrogênio, o NOx dele aqui vai de mais 5 para mais 4. Então, a variação da redução aqui foi 1. E a atomicidade, eu tenho um nitrogênio no reagente, um nitrogênio no meu produto também é igual a 1. Então, você vai fazer o cálculo. Variação da atomicidade, variação da oxidação vezes a atomicidade, variação da redução vezes a atomicidade. Aqui, então, do enxofre deu 6. Aqui do nitrogênio deu 1. Então, viram o que eu fiz? Variação da oxidação, nada mais é do que o número de elétrons perdidos vezes a minha atomicidade. Variação de redução, número de elétrons recebidos vezes a minha atomicidade.
Prof, o que eu faço com esse 6 e com esse 1 que eu achei? Eu vou inverter. Depois que você inverte, aí você vai fazer o balanceamento. Você vai começar a escolher ou reagente ou produto. Aonde for enxofre, por exemplo, você vai colocar 1, aonde for nitrogênio, você vai colocar 6. Está aqui, ó. Eu coloquei 6 aqui e 1 aqui. O resto você vai finalizar pelo método das tentativas. Eu tenho 6 nitrogênios desse lado, eu preciso ter também 6 nitrogênios desse lado, tá aqui, né? Ah, prof, eu tenho quantos hidrogênios aqui? Eu tenho 6 hidrogênios, aqui eu já tenho 2, aqui eu tenho 2, então eu vou trabalhar também com os átomos de enxofre. Ah, o enxofre eu coloquei 1 aqui, ficou sobrando somente o 2 para a gente poder fazer o balanceamento. Então não é difícil, você vai seguir sempre essa sequência. Primeiro você vai achar quem que oxida e quem que reduz, variação da oxidação, vezes a atomicidade, variação da redução vezes a atomicidade, inverte, começa um ponto de partida por esses valores. Depois você vai usar o método das tentativas aí, ok? Vou mostrar para vocês uma reação química que nós temos: brometo de sódio reagindo com dióxido de manganês mais ácido sulfúrico vai produzir sulfato de manganês mais bromo molecular mais água mais hidrogênio sulfato de sódio. Pronto, uma reação como essa a gente ia demorar bastante para você balancear, mas, é claro, você vai usar o método da oxirredução. Observando aqui, eu já de cara percebo o bromo acontecendo alguma coisa com ele. O bromo vai de menos 1 para 0, então, obviamente, ele sofreu o quê? Oxidação. Olha a variação dele, ó, de menos 1 para 0 deu 1. Só que a atomicidade dele, eu tenho 2 de um lado e 1 do outro. Por isso que eu coloquei vezes 2. Então, percebam, a atomicidade é vezes 2. Né? Logo, variação da oxidação vezes atomicidade é igual a 2. Vou fazer a mesma coisa para achar quem que é a espécie química que está oxidando. Aqui, pessoal, vai ser o manganês. Porque o manganês vai de mais 4 para mais 2. Então, a variação da redução aqui vai ser quanto? 2. E o interessante é que a atomicidade vai ser 1, porque eu tenho um manganês de um lado e um manganês do outro. Então, percebam que a variação da oxidação deu 2 e a variação da redução também deu 2. Em situações como essas, a gente pode simplificar. Então, uma vez que você simplifica aqui, variação da oxidação deu 1, variação da redução deu 2. Aí você vai escolher um dos lados para a gente poder começar. Eu vou começar do produto, eu vou colocar um aqui e um aqui. Prof, por que eu não posso começar por aqui? Porque aqui já tenho 2, mano. Entende? Então eu vou colocar aonde é o sulfato de manganês e o bromo molecular, eu vou colocar um aqui, né, e um aqui. E o resto é só você completar pelo método das tentativas. Se você for ver a nossa reação, eu vou colocar 2 bromos desse lado, eu vou colocar o manganês desse lado, agora vai ficar faltando os hidrogênios e o enxofre. Enxofre eu tenho somente aqui no meu enxofre, eu tenho aqui, ó, vou ter que colocar um 2 aqui, porque eu tenho 2 sódios e assim por diante. Então, gente, o grande problema do balanceamento redox é você dar o chute certo. O chute certo é utilizado aí com as variações de quem que oxida e quem que reduz, né? Bom, por último, vou fazer mais uma reação do balanceamento do método redox. Eu tenho fósforo branco reagindo com ácido nítrico mais água, gerando ácido fosfórico mais monóxido de nitrogênio. Pronto. Quero saber quem que oxida e quem que reduz. Obviamente, o fósforo está acontecendo alguma coisa com ele. O fósforo vai de 0 para mais 5, né? 4 vezes menos 2, menos 8 com mais 3, mais 5 aí que nós temos para fechar. Então, o fósforo vai de 0 para mais 5. O nitrogênio vai de mais 5 para mais 2. Então, você sabe quem que oxida e quem que reduz. Na variação da oxidação, eu tenho aqui 5, né? Prof, aqui eu tenho 4 fósforos de um lado e 1 fósforo do outro. Logo, eu vou colocar 5 vezes 4, 20. Tá vendo como esse coeficiente vai ficar grande? 20. Então, você ia demorar bastante até você conseguir balancear um composto como esse. Vamos fazer para o nitrogênio. O nitrogênio vai de 2 para 3, vai de 2 para 5, então a variação vai ser aqui 3. A atomicidade, eu tenho um nitrogênio no reagente e um nitrogênio no meu produto, vezes 1. Então, repare, 23.
Ou seja, aonde for o fósforo, você vai colocar o 3, aonde for só o fósforo, você vai colocar o 3, e aonde for nitrogênio, você vai colocar o 20. Está aqui, 3 e 20. Agora fica fácil. 3 vezes 4, 12, né? Então aqui eu vou colocar 12. Aqui eu tenho 20 nitrogênios, eu vou ter 20 nitrogênios aqui também. Vai faltar somente a quantidade de hidrogênios, que é justamente igual a 8. Porque aqui já tem uma quantidade muito grande, mas aí a gente vai apenas compensar. Ok? Então, pessoal, este é o método do balanceamento redox. Esse balanceamento redox é muito útil e vai ajudá-los aí nas reações de oxirredução. Eu quero que vocês abram a apostila de vocês lá na página 5 para a gente fazer esses 6 exercíciozinhos aí que nós temos das reações inorgânicas, ok? Vamos lá então. Tá aqui eu coloquei os 5 exercícios e as suas respectivas resoluções. Então acompanhe lá, página 5, nós temos: as reações químicas inorgânicas tendem a ocorrer quando existem algumas condições fundamentais, como a formação de substâncias pouco ionizadas ou de precipitação, produção de gases ou transferência de elétrons. Dadas as reações químicas equacionadas a seguir, associe corretamente as afirmativas corretas. Bom, nós temos aqui uma reação. Aí eu tenho: quem que é a reação de simples troca ou deslocamento? Pessoal, procura para mim quem que é a reação de simples troca ou deslocamento. É óbvio que vai ser a reação 4. A reação 4 vai ser a reação de simples troca ou deslocamento, porque o zinco ele vai trocar de lugar com o hidrogênio. Lembrando que ele é mais eletronegativo? Professor, eletropositivo? Professor, eu acho que sim. Então, essa reação acontece. Na reação de síntese, tendo como produto principal um sal, está aqui. Nessa reação, é uma reação de síntese, eu tenho um sal aqui. Uma reação de síntese, tendo como produto uma base, no meu 5, né? Então, eu tenho óxido de cálcio mais água, a reação da base. É uma reação que justifica, inclusive, a formação e a classificação do óxido de cálcio sendo um óxido básico, pois reage com água e forma uma base. Reação de análise ou decomposição, nós temos a reação 2 aqui, né, que é a reação do peróxido de hidrogênio, sendo degradado em água e gás oxigênio. E por último, a reação de dupla troca na reação de neutralização. Portanto, a alternativa correta aqui que a gente vai ter na nossa sequência vai ser a letra C. 4, 1, 5, 2 e 3. Muito fácil essa questão de nível 9º ano, inclusive, ok? Vamos para a questão número 2. Dadas as reações equacionadas a seguir, nós temos: identifique a alternativa que apresenta a ordem correta das classificações. Deslocamento. E aí, né? Vamos lá? Vai ser a letra A, inclusive. A primeira vai ser deslocamento, a segunda vai ser decomposição, pirólise, inclusive. A terceira vai ser uma síntese total. A quarta aqui vai ser uma outra reação de deslocamento. E a 5 vai ser uma reação de dupla troca. Lembrando que na 4, essa reação aconteceu porque o cloro é mais eletronegativo e o zinco é mais eletronegativo que a prata. Por isso, alternativa letra A. A gente nem precisa aí gastar muito tempo nessa questão. Vamos para a questão número 3. A questão número 3, eu tenho um texto, né, que eu não coloquei aqui, mas a gente pode acompanhar na apostila, ok? Vamos lá. João e Maria estavam fazendo uma experiência no laboratório de química. Nas seguintes figuras estão representados esquematicamente os materiais então utilizados por eles. João, ele tinha uma água, uma haste feita de zinco e nitrato de cobre. Maria tinha o contrário. Ela tinha uma haste de cobre, água e nitrato de zinco na solução. Então, repare que ela tem justamente isso. Aí eu tenho aqui o nosso textinho que eu vou acompanhar com vocês. Para facilitar a dissolução do nitrato de cobre em água, João usou uma haste de zinco. No final do experimento, a haste estava corroída. Então, no final do experimento, a haste de zinco estava corroída e formou-se uma solução incolor em um sólido que, após algum tempo, depositou no fundo do recipiente. Maria, por sua vez, utilizou uma haste de cobre para dissolver o nitrato de zinco em água. No final do experimento, ela obteve uma solução incolor. A haste manteve-se intacta. Sabe-se que as soluções aquosas de nitrato de cobre são azuis e que o nitrato de zinco são incolores,
Considerando-se os dois experimentos descritos no texto, é correto afirmar que... Bom, gente, é óbvio que na reação que o João fez, o zinco foi corroído porque o zinco saiu da placa e foi para a solução, né? Aqui, a reação que a Maria fez não acontece, até porque nós sabemos, né? Reparem que aqui é uma típica reação de oxidação. O zinco, ele sofreu uma oxidação, portanto, ele trocou de lugar. E o cobre sofreu uma redução. Então, aqui aconteceu essa reação, formando, inclusive, o cobre, né, depositado ao final do processo. Maria, a reação não acontece. Por que essa reação não acontece? Porque o cobre é menos reativo que o zinco. Portanto, se você for observar todas as alternativas aí que nós temos, vai ser a alternativa letra A. João obteve uma solução aquosa de nitrato de zinco. A letra B, Maria teve uma solução aquosa de nitrato de cobre. Essa reação não se processou. O cobre metálico e oxidado também não se processou. O precipitado formado na dissolução de nitrato de cobre é o zinco, não, né? A reação não acontece na reação 2. Não há reação química no experimento realizado por João. Não existe reação química realizada por Maria. Ok? Então, aí a alternativa letra A. Questão número 4. Vamos lá. A emulsão colocada em películas para fazer filmes fotográficos é preparada adicionando-se uma solução de nitrato de prata a uma mistura que contém gelatina e brometo de potássio, dissolvidos em água. Ocorre então uma reação formando um sal de prata na forma de cristais amarelos insolúveis em água. Aqui, gente, eu tenho uma típica reação sal com sal, que vai gerar outros dois sais. Lembrando que esse sal aqui, um dos sais, precisam ser considerados insolúveis na solução. A minha reação que eu tenho, por exemplo, para mostrar para vocês é cloreto de sódio mais nitrato de prata. Ambos são solúveis, ok? Ambos aqui são solúveis. Mas um dos sais do produto vai ser o quê? Insolúvel. Gente, muito importante isso para vocês. Lembrem-se, se você tiver os dois sais solúveis, essa reação não vai acontecer. Um dos sais deve ser insolúveis do meu produto. Mas a gente está falando de nitrato de prata e brometo de potássio. Está aqui a minha reação. Nitrato de prata mais brometo de potássio é uma reação de dupla troca, né? Você vai formar o brometo de prata mais o nitrato de potássio. O nitrato de potássio é solúvel. Brometo de prata, ele vai precipitar um líquido amarelo, né? Então é uma reação de dupla troca. Por isso, a alternativa letra E. Beleza? Alternativa letra E. Vamos fazer o exercício número 5. Considerando a solubilidade em água de alguns sais de metais alcalinos terrosos. Aí a gente tem os sais. Nitratos, todos solúveis. Carbonatos, todos insolúveis. Fosfatos, todos insolúveis. Misturam-se soluções aquosas da seguinte forma. Devem-se formar substância insolúvel. Então eu quero saber a substância insolúvel. Sulfeto de bário mais nitrato de sódio. Vamos lá? Sulfeto de bário mais nitrato de sódio vai formar o sulfeto de sódio e o nitrato de bário. Ambos são solúveis, então a primeira não serve para a gente. A segunda, nitrato de bário mais fosfato de amônio. Nitrato de bário mais fosfato de amônio. Vai formar fosfato de bário e nitrato de amônio. O fosfato aqui, ó, todos são insolúveis, então já acertei. Na reação 2 vai acontecer isso. A reação 3, carbonato de potássio e cloreto de magnésio. Carbonato de potássio, cloreto de magnésio, lembrando que a gente vai trocar aqui, cátion com cátion, ânion com ânion, vai formar carbonato de magnésio e cloreto de potássio. O carbonato também é insolúvel, então a 2 e a 3 também são insolúveis. Vamos ver se a terceira, né, se a quarta é. A quarta eu tenho o fosfato de potássio e o nitrato de amônio. Eu tenho o fosfato de amônio e o nitrato de potássio. Fosfatos e nitratos são considerados aqui solúveis na solução, né? Então, eu tenho nos dois casos aqui os nitratos. Então, se são nitratos, são todos solúveis na solução que nós temos. Portanto, aqui nós teremos apenas a substância insolúvel em 2 e 3. Eu tenho 2 e 3 aí. Substância solúvel, 2 e 3, alternativa letra C. Beleza? Vamos para o último exercício. Quando se limpa mármore, carbonato de cálcio com ácido muriático, ácido clorídrico, observe-se uma fervura que é desprendido do gás carbônico.
um dos produtos da reação juntamente com a água e cloreto de amônio. Está aqui a minha equação. A equação química que melhor representa essa reação é, gente, carbonato de cálcio reagindo com ácido clorídrico, que vai produzir cloreto de cálcio, está aqui, mais gás carbônico, mais água. Aqui, inclusive, pode formar o ácido carbônico. Vou balancear a minha reação, 2 cloros de um lado, 2 cloros do outro lado. Portanto, a alternativa que mais compreende essa questão vai ser a letra E. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Nós já passamos o nosso tempo, fizemos aí esses exercícios. Nas próximas aulas, a gente pode fazer mais alguns aí exercícios. Vou mandar também um trabalhinho para vocês, como trabalho final do ensino médio. Ok? Professor, tá chegando a hora, hein, gente? Tá chegando a hora. Tá chegando a hora. Finalzinho para vocês. Mas vai ficar saudade, eu tenho certeza. Pessoal, um beijo no fundo do coração de vocês, um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Tchau, obrigado, fui!